Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu tenho mais um relato aqui para vocês que eu ainda não li. Vai ser de primeira mão aqui juntinho com vocês. Eu creio que esse relato é um pouco diferente dos outros que normalmente a gente tem aqui no canal. E quero lembrar vocês que o nosso clube está acontecendo e nós estamos indo para o nosso 7º encontro. São 12 encontros presenciais online. E todo o restante do conteúdo, que é muita informação, muitas aulas já disponíveis para vocês assistirem, que é um combo ali com tudo que vocês precisam para vocês levantarem, para você entender o porquê de tantos narcisistas nessa vida, né, na sua vida, como lidar, o porquê disso, o porquê daquilo. As respostas que eu já tive várias respondidas, eu trago ali para vocês, eu transfiro ali para vocês nesse curso. Então entra lá, é o Despertar, é o Clube Despertar, é o Método Despertar que vai realmente ajudar você a sair do lugar onde você está e poder se fortalecer o mais rápido possível. Vamos então ao relato de hoje. Ela começa dizendo assim: Cristiane Cole, por favor, leia meu relato, preciso urgente do seu conselho. Ixi, o negócio é sério. Até me chamou pelo nome completo. Ela falou lá, Cris. Ela falou o nome dela, mas pediu para ser chamada de Rebeca. Tenho 33 anos e vou resumir ao máximo a minha história, pois o foco principal desse relato é o meu irmão mais velho. Olha aí, essa parte eu li. E ela fala: venho de uma família cristã, onde fui rejeitada pelo meu pai desde quando minha mãe engravidou de mim. Ele nunca quis filhos, mas a minha mãe queria. Ela engravidou do meu irmão e depois de 7 anos fez tratamento para conseguir engravidar de mim. E eu quase morri no parto, pois tinha passado da hora. Porém, cheguei ao mundo linda e saudável. E ela faz assim com a mãozinha. Glória a Deus. Ela diz: Cris, o meu pai e os irmãos dele sempre moraram no mesmo terreno deixado pelos meus avós. E quando casou com a minha mãe, trouxe ela para morar aqui também. E ela coloca: tenho uma tia, e entre parênteses, irmã do meu pai, que sempre brigou pelo terreno exigindo a venda. Porém, a venda veio só agora no ano de 2025. O meu pai faleceu em 2020. E 4 anos depois, ela põe entre parênteses, ano passado, minha mãe se foi. E ela põe um emoji chorando, meus sentimentos. E ela diz: todos os irmãos do meu pai faleceram e só ficou essa minha tia que mora em outra cidade. Bom, Cris, vamos agora falar do meu irmão. Vou chamá-lo de Rodolfo. O Rodolfo sempre foi uma pessoa que nunca gostou de trabalhar. Na escola sempre deu trabalho e nem chegou a concluir os estudos. Também nunca namorou, não tem amigos e vive dentro de casa, no quarto, com a janela trancada e no escuro. Sempre dependeu dos meus pais. Ficava o tempo todo em casa, brigando com a minha mãe e gastando o dinheiro dela. Quando meus pais faleceram, adivinha nas costas de quem ele ficou? E ela diz: sim, na minha. E ela põe uma carinha assim, tipo, né? E aí diz: é uma pessoa que acha que todos têm que cuidar e sustentar ele. É uma vítima do mundo. E Cris, eu morei junto com uma pessoa que era narcisista, mas como não aguentava mais os abusos, voltei para a casa da minha mãe. E ela fala: quando ela ainda era viva. Mal sabia eu que tudo iria só piorar. Tinha uma casinha vazia aqui no terreno e acabei ficando aqui com as minhas coisas e a minha mãe na outra casa com o meu irmão. De lá eu ouvia os xingamentos e as humilhações dele para minha mãe. Eles brigavam porque meu irmão vivia dentro de casa sem trabalhar, não ajudava em nada, nem mesmo a lavar uma louça. Quando meu pai era vivo, chegou a abrir um negócio para ele, mas adivinha? O bebezão passava mal se tivesse que trabalhar. E ela dizia: eu nem tô brincando, eu sei que não. É desse jeito. Com o tempo o negócio faliu, o dono pediu o ponto e o bonito passou a ficar só em casa comendo, dormindo e na internet. E é assim até hoje. Cris, faz 10 anos que trabalho com vendas, vendo de tudo um pouco. Ela põe risos. Amo trabalhar com vendas, fiz até um curso de empreendedorismo, pois um dia, se Deus quiser, pretendo ter a minha lojinha. E ela põe a mãozinha assim: tomara a Deus, né? Muito bom. Por enquanto faço meu estoque e meu dinheiro dentro do meu quarto. Sempre fui muito dedicada e ao longo desses anos, graças a Deus e ao meu esforço, fui ganhando cada vez mais clientes. E Deus me deu as melhores clientes e eu sou muito abençoada. Hoje em dia consigo me sustentar só com as minhas vendas. O Rodolfo sempre teve inveja de tudo, sempre disse que meu trabalho era trabalho de pó de arroz, ou seja, leve, e hoje em dia é sustentado pelo meu trabalho.
Pago todas as contas de casa sozinha, água, luz, mercado. E o bonito nem no mercado vai, porque segundo ele vai gastar as solas do tênis velho dele e depois não tem dinheiro para comprar outro. Gente, é um encosto na vida isso daí, hein? Meu pai do céu, dá para sentir aí que ele é meio depressivo também, né? O que acompanha esse transtorno, ansiedade, depressão. Ai, meu pai, ninguém merece. Agora você sustenta o marmanjo. E ele ainda falando que o teu trabalho é pó de arroz, que é coisa leve, e ele que nem trabalha. É o que então? É coisa de encostado, de parasita, de preguiçoso, o quê? E ela diz, ele fala que passa fome e diz que aqui em casa a comida é limitada e quer que eu coloque do bom e do melhor dentro de casa em grande quantidade. Meu filho, vai trabalhar se tu quer comer mais que isso. E outro dia disse que eu iria passar fome no futuro, pois largo ele com fome. Meu Deus do céu, repreende em nome de Jesus essas pragas dos infernos, maldição, tentando jogar maldição na tua vida. E por culpa em você, né, pra você sentir mal e ficar lá fazendo a vontade do bonito. E ela diz, fala sério, né, Cris? Ele tem 40 anos de idade, ninguém aguenta. Minha psicóloga mesmo disse que não preciso me preocupar em encher a barriga dele, porque ele não é nenhuma criança. Só que ele vive fazendo chantagem emocional, se fazendo de coitado. Diz que futuramente, se nada der certo, ele vai morar na rua. Então, é o que ele quer, né? Tá buscando por isso. E ela diz, Cris, eu acho importante mencionar que o Rodolfo nunca quis ajuda, pois segundo ele não tem nenhum problema, não precisa de ajuda, terapia, nada. Ele se considera normal. Porque o que ele faz? Ele manipula você, fazia com a tua mãe, agora é contigo, né? Cris, trabalho o dia todo com as minhas vendas, cuido da casa, lavo louça e ainda faço a comida, porque nem isso ele faz. E você tá fazendo o que com ele na tua casa? Eu não aguento, gente. E quando faz ainda joga na cara quando a gente briga. E se fizer o mínimo do mínimo, já joga na cara na primeira oportunidade que tem. Narcisista faz isso. E ela diz, Cris, quando a minha mãe adoeceu, ela ficou acamada. Ela sofreu muito e eu também. Trocava ela na cama, dava banho, comida. E o Rodolfo? Ela põe um ponto de interrogação. Só dentro do quarto assistindo filmes, porque segundo ele, não podia ver ela nua. Ai, gente, eu não me aguento. E como eu era mulher, ficou tudo nas minhas costas. Cris, como eu sofri. Ela era muito pesada e eu sofria demais para trocá-la. Tinha que dar conta de tudo sozinha, até para retirar as medicações dela no posto. Eu que ia me arrastando de cansaço. Só tinha ajuda quando as enfermeiras do posto vinham fazer o curativo da ferida dela. Aí elas me ajudavam a trocar, dar banho, até a lavar o cabelo dela, ali na cama mesmo. E elas eram uns amores. E Cris, eu estava esgotada fisicamente e psicologicamente. Nossa, como foi difícil. Isso tudo durou 1 mês, mas pareceu uma eternidade, até que a mãe descansou. O Rodolfo não chorou nenhuma vez. Quando meu pai faleceu, foi a mesma coisa. Uma vez ele disse para mim e minha mãe que não sentia nada quando alguém morria, e eu fiquei pasma. E ela diz depois que a mãe faleceu, veio com conversa que iria mudar, iria arrumar um emprego, e isso nunca aconteceu. Nisso tive que correr atrás do inventário da nossa parte do terreno, já que a minha mãe tinha falecido. Fiz tudo sozinha também e graças a Deus consegui uma advogada pela OAB e não precisamos pagar nada. E Cris, acho importante também mencionar aqui a relação do Rodolfo com os animais. Sempre amei gatos e já tive muitos. E o Rodolfo sempre maltratava eles. Tipo, atropelava eles daqui. Como assim atropelava? Passava por cima, gente? Como assim? Não gostava que entrasse no quarto dele e pedia para o meu pai soltar eles na rua ou dar para os outros. E tive uma gata que detestava ele. Essa gata devia saber, né, quem ele era. E minha mãe contava que quando eu não estava perto, ele puxava o rabo dela. Ela tinha um medo absurdo dele. E Cris, acho que ele deve ter feito mais coisas com ela, viu? E ela põe emoji chorando. Eu sempre a protegi. Ela era um amorzinho e ficou comigo por 15 anos e se foi no ano passado. Estava muito doentinha, fiquei ao lado dela até seu último suspiro. O Rodolfo disse que não iria enterrá-la. Disse para mim me virar e que não conseguia ver ela morta. Fingido, ela diz com letra maiúscula. Um fingido mesmo. Só para não fazer nada.
E agora só tem um gato de 5 anos. Esses dias o Rodolfo estava organizando algumas coisas e meu gato estava perto bagunçando. Logo o Rodolfo se enfureceu e disse para mim tirar o gato de perto, senão ele daria um chute na cara do meu gato. E temos alguns vizinhos que têm cachorro e ele implica com os latidos dos cachorros, xinga de vários palavrões e outro dia disse que odeia cachorro. Ele odeia todo mundo. Ai, senhor. E Cris, finalmente o terreno foi vendido depois de uma longa briga na justiça entre a minha mãe e minha tia. Minha tia queria vender e minha mãe não. E no final das contas a minha tia ganhou na justiça e o juiz decretou a venda do terreno todo. Olha, e nisso a minha mãe adoeceu e acabou falecendo. E aí ficou agora 3 herdeiros, eu, meu irmão e a minha tia. E no começo eu lutei muito para conseguir que ficássemos com a nossa parte do terreno, ou seja, que fizessem o desmembramento do lote, porém isso não aconteceu. Chorei muito, mas no final disso tudo vi que foi o melhor, pois você imagina eu ficar tendo que morar aqui com o Rodolfo e ele iria ficar o resto da vida nas minhas costas. E se eu me mudasse e fosse morar de aluguel, como que eu iria largar esse trem sozinho, sem trabalhar e sem dinheiro? Mas não é tua responsabilidade, né? E tem gente que fica do lado dele, viu, Cris? E eu que saio como a ruim e sem empatia em querer deixar ele pra trás. É desse jeito. Enfim, Cris, com a minha parte, pretendo comprar um apartamento pra mim, nem que seja simples mesmo. O Rodolfo disse que com a parte dele vai morar de aluguel e alugar um ponto pra dar continuidade na profissão dele. KKKKK. Qual a profissão dele? Dormir? Jogar joguinho? Assistir filme? Ai, senhor. E ela diz, Cris, eu tô rindo, é de nervoso, viu? Cris, eu e o Rodolfo vivemos discutindo e eu escuto cada absurdo. Ele passa o dia jogando praga nos outros, falando palavrão e reclamando da vida. As agressões dele sempre foram verbais, tanto comigo, tanto com os meus pais. Ontem, depois de passar o dia ouvindo reclamações e palavrões, estávamos mexendo nas coisas da nossa mãe para doar ou jogar fora e do nada começamos a discutir depois dele começar com umas manipulações e chantagens. E Cris, eu já sem paciência comecei a falar umas boas pra ele e ele disse que tinha vontade de dar um soco na minha cara e nisso eu falei, você não é nem doido de fazer isso, faça isso se for homem. Ele veio na minha direção com uma fúria que eu nunca vi igual, com a mão fechada, deu um soco com toda a força no ar, bem do lado da minha cara e comecei a tremer e ameacei chamar a polícia e ele falou, pode chamar, eu não te bati. E nisso falei para ele não dirigir mais a palavra a mim e fiquei na minha terminando o que já estava fazendo de janta. E depois de comer fui pro meu quarto, que graças a Deus fica em outra casa. Passei a noite com palpitações no peito e mal conseguia dormir. E ele, Cris, ele me olha com uma cara de ódio e ela pôs ódio de letra maiúscula. Mas é isso mesmo, o demônio que tá nele. E nunca entendi esse ódio dele por mim. Porque você é de Deus e ele é de Satanás, né? Se acontece alguma coisa de ruim comigo, ele ri. E se acontece de eu ter um desentendimento com alguém, ele fica do lado da outra pessoa e não de mim. É desse jeito. Várias vezes falei pra ele que ele pode ser narcisista e que fosse se tratar. E agora nas nossas brigas ele insiste em dizer que a narcisista sou eu. KKKKK. Ele já se entregou. Todo narcisista faz isso. Quando eles sabem que você sabe, eles tentam projetar em você, falar que você que é. Vão até provocar reações em você pra falar que você, olha, tá vendo? Isso aí é narcisista. Que irmão, hein? Gente do céu, quando é irmão é uma coisa mais complicadinha. Porque querendo ou não é sangue do sangue, né? Mas olha, eu vou te falar. Você ainda fez demais. E glórias a Deus que agora ele tem, não tem mais desculpa, né? Agora ele tem o dinheiro lá da divisão dos bens e ele tem dinheiro para ele ir alugar um lugar para ele ficar. Agora ele não vai poder mais te atormentar. O que vai ser dele, né? Aí que ele vai ter que ficar lá no fundo do poço mesmo e se encarar e ver que o problema sempre teve nele. E se ele se permitir, ele vai aí buscar a Deus, né? E se acertar. Porque senão é você que paga o preço. Você já pagou bastante, né? Sem nem precisar, sem nem merecer. E ela finaliza dizendo, bom, Cris, dia desses eu estava aqui comentando a situação com uma amiga minha falando sobre o Rodolfo. Ela começou a dizer que não posso deixar ele sozinho com a parte da herança dele, que ele é como uma criança e que preciso acompanhá-lo em tudo, o resto da vida. Manda ela ficar com ele, manda ela casar com ele, ela pode ajudar ele, né?
Gente, o cara é adulto, como assim que você não pode largar ele, que ele é como uma criança? Porque ele quer, né? Disse que ele vai gastar todo o dinheiro em aluguel e contas e depois vai vir atrás de mim sem nada no bolso. O problema é dele. E aí vai de você. Manda ele ir para essas casas de abrigo. Fica lá, né? Manda ele arrumar um emprego, tá na hora, não? Gente, porque olha, eu vou falar uma coisa, lógico que a gente deve ajudar, a gente deve amar ao próximo, Deus nos ensina, mas isso é abuso, isso é tortura. Ela tá fazendo tudo, o cara não tem coragem de ajudar e quando ajuda ainda joga na cara. Você vê que isso aí é problema no caráter, é um ser que não quer saber de nada com nada, só quer, e eles acham que você tá ali pra servi-los. É uma soberba, uma arrogância, né? Isso não é algo de uma pessoa que está ali precisando, que tem algum problema de verdade, que lógico você não iria deixar ele sozinho, tadinho, né? Se ele tivesse alguma condição, só tem você de irmã, mas ninguém da família, né? Mas não é o caso. Aqui o caso, o problema é no caráter. Ele é abusivo, imagina, ainda veio tentar te ameaçar, né? Dando esse soco no ar, depois você foi dormir com palpitação aí, porque fica, né? A afronta do inimigo a gente sente, é espiritual. Manda essa tua amiga ficar com ele. Fala pra ela, casa com ele, tadinha, você é tão boa, por que você não ajuda ele? Você vai fazer melhor que eu, ele precisa mesmo de uma mulher pra ficar o resto da vida lá com ele. E ela termina dizendo, Cris, precisava muito que você me aconselhasse sobre o que fazer. Pronto, já falei até o que não devia. Apesar de já saber que não quero ele de jeito nenhum no mesmo teto que eu, preciso muito da sua opinião. A minha psicóloga disse que não é pra mim ficar pensando nele, que ele é adulto e que é pra mim deixar ele se virar. Eu concordo com ela. Porém, essa amiga disse que minha psicóloga está errada no que disse e que se eu for uma pessoa que tem empatia, eu não vou largá-lo. Então, essa sua amiga aí, ela tem tanta empatia, já falei, arruma um casamento pra ela. Ela é casada? Se ela não for, dá a dica. Não, mas não deseja o mal pra ela, coitada. Mas ela tá te julgando aí, falando que você não tem empatia. Ou ela é uma narcisista também, chances são grandes, tá tentando aí fazer você ficar lá sofrendo mesmo o resto da vida, porque eles se ajudam, tá? Eles se ajudam. Você tá aí num relacionamento sofrendo, né? Passando por abuso, já violência e tudo. E elas falam, as amigas narcisistas, vai passar, é fase. É fase o quê? É fase nada, que vocês não mudam. Tem fase que não acaba mais, isso sim, né? Enfim. E aí ela fala que a amiga, ela ainda põe entre aspas, você já sabe que não tem amiga não, já se afasta dela também. Já dá contato zero pros dois. E ela diz que daqui uns meses estarei pegando o meu rumo e terei o meu cantinho em paz, se Deus quiser, ela diz. E Cris, eu peço que ore por mim, para que tudo se encaminhe. Tenho tido dias de muita ansiedade e medo, mas creio que no final tudo dará certo, sim. E Cris, eu terei outras oportunidades de mandar outro relato contando sobre o meu ex que tive com o mesmo transtorno. Mandei esse sobre o meu irmão, pois preciso que me aconselhe, e sei que você é uma mulher de Deus, que conhece muito bem sobre o transtorno narcisista e saberá o que dizer sobre essa situação. Um beijo e fique com Deus. Obrigada, linda, pelo carinho, obrigada pela confiança. Mas lembre-se, eu não sou Deus. Eu sou serva do Senhor, assim como você também. Nós temos acesso direto ao Pai. Eu entendo que por conta de eu ter esse chamado de Deus na minha vida, esse propósito de levar essa conscientização, ouvir a minha opinião vai fazer a diferença para você. Mas acima de tudo você deve orar a Deus, porque Deus que sabe de verdade quem é Ele, o que Ele tem ali dentro dele. Deus sabe de tudo que nem eu nem você sabe muitas vezes. Então eu creio que o melhor que você deve fazer é entrar com jejum e oração. Não digo que você deva estar convivendo dentro da mesma casa, não. Isso eu não creio que Deus vai falar pra você fazer isso, não, né? Já deu pra ver que não. Ninguém merece, gente, isso é tortura. E você, com ele na tua vida, você não vai conseguir nunca ter um relacionamento, porque pelo que eu entendi, você não é casada ainda, né? Você ainda não tem família. Você disse que teve um relacionamento com o narcisista, eu quero saber, manda aí teu relato, sabe que você escreve muito bem, eu gostei do seu jeito de se expressar, através das palavras, através da escrita, ok? É isso que eu te oriento, você orar, pedir a Deus que te mostre, né, a melhor estratégia, que te mostre o que eu faria se fosse meu irmão, eu fico aqui imaginando, né, se fosse meu irmão, se eu tivesse um irmão com esse transtorno.
Eu iria pôr limites, eu iria me posicionar. No caso, seu irmão, não acho que ele seja só narcisista, tá? Por conta dos animais. Ele é ou sociopata ou ele já vai com o pezinho na psicopatia também. E aí isso é perigoso pra você, porque na hora do ódio você já viu que ele já tá te causando ansiedade, já tá te causando aí taquicardia, entendeu? Isso daí é porque tem a opressão espiritual. Eles afrontam mesmo e eles não têm empatia e eles não têm limites. Então você pode até correr risco de vida no momento de surto dele, né, desses ataques dele, de fúria, independente de você ser irmão ou não. Imagina se ele já fazia isso com a sua mãe, nunca ajudou, ela ali morrendo praticamente, ele não teve a capacidade de ir lá e ajudar, sempre usando desculpinha esfarrapada. Ser das trevas, teu irmão escolheu o caminho que não é o caminho de Deus. Então, Deus fala, destes afaste-se. Eu iria buscar o meu canto, eu iria seguir a minha vida, desejando o melhor para ele. Lógico que se ele precisar de alguma coisa, uma emergência, você tá ali, poder ajudar, mas motiva ele, vai trabalhar, né? Chegou a hora, e assim, não se sinta culpada e responsável por ele. Você não é mãe dele, você é irmã dele, ok? E ainda assim, lógico, como eu falei, tá precisando de uma coisa assim, tá doente, precisa que leve até o hospital, né? Não tá podendo comer, não tem dinheiro para comida, ainda não conseguiu um emprego, ele agora tem esse dinheiro aí. O que ele vai fazer com esse dinheiro ou deixar de fazer é um problema dele. E eu já avisaria ele, olha, deixa eu te falar, irmão, desejo melhor, mas olha, pensa bem o que você vai fazer com esse dinheiro, como você vai investir, o que você vai fazer. Se eu fosse você, eu faria como eu, comprar um lugar, porque aí você só vai precisar trabalhar para você comprar o que comer. Você vai ter sempre um lugar para você morar. Agora ele já profetiza na vida dele que vai morar na rua, sabe o que vai acontecer? Provavelmente o que a tua amiga falou. Ela já teve a visão, né? Ele vai fazer tudo irresponsavelmente, depois ele vai lá bater na porta da tua casa e falar que vai morar na rua. E você provavelmente vai ficar morrendo de dó do teu irmão ir pra rua e você põe ele pra dentro da tua casa de novo. Então avisa já logo, você sempre falou que vai morar na rua. Então, se você quer morar na rua, isso vai acontecer. Agora, se você não quer morar na rua, você compra alguma coisa para você morar, né? Se você consegue, a parte dele também deve ser a mesma, ele também vai conseguir. Porque se você gastar todo o seu dinheiro e depois você vir falar para mim que vai ficar na rua da amargura, eu não vou deixar você vir mais morar na minha casa. Eu falaria isso. Mas, lógico, peça a Deus a melhor estratégia. Ore a Deus para Deus te falar o que você deve falar. Talvez Deus fale para você não falar nada. Não fale nada, você já sabe o que você vai fazer. Siga em paz, sem culpa, sem medo de ser feliz. Não é sua responsabilidade. Deixa ele com as chantagens emocionais. Ai, vou me matar. Ai, eu tô não sei o quê. Liga, diz que o número lá e fala, olha, meu irmão tá falando que vai se matar. Você não pode fazer nada, você não estudou pra isso. Essas pessoas são especializadas nisso, sabem como lidar com ele. Aí eles vão lá, levar ele pra internar, provavelmente, pra tratar isso daí. Ele não busca por ele. Gente, uma coisa é você sofrer e você buscar ajuda. Ele não tá sofrendo, ele faz os outros sofrer. E no caso aí tá sendo você, né? Saiu da sua mãe, agora é pra você. Então, fique em paz perante Deus, entrega a Deus e Deus vai cuidar de ti. Ele já sempre cuidou e sempre cuidará, né? Mas eu digo, nessa situação específica, ele vai te mostrar exatamente o que você deve fazer, como você deve se comportar. Mas acima de tudo, fique em paz e deixa essa amiga aí achar o que ela quiser. Não fique pedindo conselhos pra ela. Eu sei que a gente acaba querendo saber porque fica em insegurança, né? Poxa, é meu irmão. Dá a dica, ó, irmão, eu já cuidei de tudo durante tanto tempo aqui, já trabalhei, já paguei, sustentei, agora é a sua vez de fazer por mim. Vai lá, arruma um trabalho que aí eu saio do meu trabalho e você fica aqui cuidando de mim, fazendo comidinha pra mim. Tô brincando, né? Tomara a Deus que você nunca precise de cuidado de ninguém, a não ser do seu Criador, do nosso Criador, o Pai Celestial, Todo-Poderoso, que nunca te falte nada, que você possa prosperar mais e mais em todas as áreas da sua vida e fique em paz. A gente ama, né? Porque é família, mas acima de tudo você tem que cuidar de você. E como eu falei, ele não tá aí para buscar ajuda, ele tá aí para usar você de saco de pancada e para ele ficar do jeitinho que ele quer ficar, acomodado, só sugando, achando ainda que ele tem esse direito. Só que não, você tem uma vida, né? E você em breve, eu creio, vai ter a tua própria família. E aí vai ser tudo diferente.
E mesmo que um dia ele decida ir pra rua, porque tem gente que quer viver nessa miséria, tem gente que é assim, gente. Jamais sinta-se culpada por isso, porque você tem feito o teu melhor, sem nem ter que fazer. E perante Deus eu creio que tua consciência tá limpa, então agora é seguir o seu caminho. Deus te abençoe grandemente, deixem aí a mensagem para ela. Se você sentiu algo da parte de Deus para falar para ela, algo edificante, não como essa amiga aí, tá? Que fica trazendo ainda mais sentimento de culpa. Mas fala pra tua amiga, fica com ele precisa de uma mulher. Quem sabe eles se entendem. Até pra isso ore, tá bom, gente? É isso. Beijos. Até o próximo relato.